Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos de física. Mais especificamente agora nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de dinâmica. E nessas próximas videoaulas eu quero falar com vocês a respeito das leis de Newton. Melhor dizendo, eu quero falar com vocês a respeito das aplicações das leis de Newton. Então as próximas videoaulas agora nós vamos falar sobre uma aplicação bem específica, que é aquela situação que envolve sistemas de corpos, aqueles probleminhas que envolvem os bloquinhos, tá? E esses bloquinhos eles vão se encontrar em planos sem atrito e em planos com atrito, belezinha? Então vamos lá. Pessoal, então vamos dar continuidade aos nossos estudos, né, de aplicações das leis de Newton. Nesses nossos estudos, como eu falei anteriormente, nós vamos falar de situações que envolvem sistemas de corpos, né, que são aquelas situações que envolvem os bloquinhos encostados, os bloquinhos sendo puxados por fios, bloquinhos pendendo, né, situações que envolvem polias, mas a gente vai iniciar aqui então com essa parte de sistema de corpos. E para a gente iniciar, eu vou falar a respeito de sistemas de corpos em planos sem atrito. Tá? Então, inicialmente, a gente vai começar os nossos estudos desprezando o atrito. E é importante a gente falar o seguinte, que quando nós pegamos essas situações em que envolve os sistemas de corpos sem atrito ou com atrito, esses sistemas eles envolvem as três leis de Newton. Então, eu tenho as três leis de Newton atuando sobre esse sistema de corpos. Tá? Então nós vamos utilizar essas três leis de Newton para a gente estudar, para a gente analisar o movimento desses corpos que estão interligados, né? Seja por contato físico direto ou por meio de um fio ideal. E como eu disse, nós vamos inicialmente desprezar o atrito presente no plano, tá bom? Vamos fazer o seguinte então, vamos iniciar os nossos estudos levando em consideração um sistema de corpos, onde eu vou ter dois bloquinhos em contato um com o outro. Tá? Então, ou seja, aqui eu tenho um bloquinho A, esse bloquinho A está encostado no bloquinho B, então os dois blocos eles estão em contato, e eles estão apoiados em um plano sem atrito. E eu tenho uma força F que atua sobre o bloco A. Se eu tenho uma determinada força F atuando sobre o bloco A, esses dois blocos eles vão se movimentar. Tá? E como essa força é uma força que não é uma força resultante diferente de zero, ou seja, ela é uma força que está sendo aplicada sobre esses dois blocos, esse sistema ele vai ser acelerado, ou seja, à medida que o movimento for ocorrendo, a velocidade deles vai aumentando. Tá? Então, ou seja, a gente vai dizer aqui o seguinte, que essa força F acelera os dois blocos A e B. Então é o seguinte, como que a gente vai fazer para resolver um problema ou uma situação, um problema em que envolve dois bloquinhos encostados, dois ou mais, tá? Eu posso ter vários blocos encostados um no outro. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos isolar os blocos. Então nós isolamos os blocos e fazemos o que nós chamamos de diagrama de força. Ou seja, nós marcamos todas as forças que atuam sobre as caixas. Beleza? Então, ou seja, se eu isolar a caixa A, quais são as forças que estão atuando na caixa A? Eu tenho o peso de A, eu tenho a força normal de A, além da força peso e da força normal, eu tenho a força F, que está empurrando o sistema, e aqui eu tenho uma outra força, que é uma força de reação, tá? Que é a força FBA. Presta atenção. Como a caixa A está sendo empurrada pela força F, a caixa A está exercendo uma força sobre a caixa B. Então, se a caixa A exerce uma força sobre a caixa B, que é uma força que nós chamamos de força de A em B, que é uma força AB, a caixa B vai reagir a essa força que A está exercendo sobre ela. Beleza? Então, a caixa A ela reage, lembrando que de acordo com a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, a mesma força que A exerce em B, B também exerce A, uma força de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Então, a caixa B vai exercer uma força sobre a caixa A, que é uma força que nós chamamos de FBA, força que B exerce em A.
Beleza? Então são essas 4 forças que atuam sobre a caixa A. Força F, força de B em A, força peso de A, que é a força que a Terra exerce sobre A, puxando a caixa em direção ao centro dela, e a força normal em A, que é a força que a superfície exerce sobre a caixa A. Além das forças, do diagrama de forças na caixa A, eu posso também fazer esse mesmo diagrama de forças na caixa B, onde eu vou ter as seguintes forças: peso de B, normal em B e a força que A exerce em B. Tá? E lembrando, nós estamos considerando um plano sem atrito, então aqui eu não tenho atuação da força de atrito. Belezinha? Pessoal, agora é o seguinte, como eu tenho várias forças que atuam sobre essas duas caixas, sobre a caixa A e sobre a caixa B, se você olhar nesse diagrama de forças, qual que é a situação agora? Se eu tenho várias forças que atuam sobre essas caixas, eu posso determinar então, a resultante das forças que atuam sobre as caixas. Beleza? Mas para isso, para a gente poder determinar essa resultante das forças que atuam sobre a caixa, sobre as caixas de uma maneira geral, nós precisamos, a princípio, determinar a aceleração, ou seja, encontrar uma possível equação para determinar a aceleração que essas caixas vão ter, já que eu tenho a força F empurrando esse sistema. Então, uma primeira equação que a gente vai precisar escrever aqui, que está relacionado a esse sistema de forças, é uma equação que está relacionada à segunda lei de Newton. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, como que a gente faz para determinar, para calcular a força resultante atuante sobre um sistema? Então, ou seja, essa força F que está empurrando esse sistema, ela vai ser dada por qual equação? A gente vai dizer o seguinte, que F é igual à massa do sistema vezes a aceleração que ele vai adquirir. Lembrando que a força e a aceleração são grandezas vetoriais. Então a gente diz o seguinte, que essa força F é igual à massa do sistema, da caixa A e da caixa B, vezes a aceleração. Então eu posso escrever essa equação como sendo o quê? F é igual à massa de A mais a massa de B vezes a aceleração que o sistema vai adquirir. Então, ou seja, com essa equação que eu acabei de escrever aqui com vocês, você consegue encontrar a aceleração do sistema, a aceleração das duas caixas, você consegue encontrar a força que está sendo aplicada sobre a caixa A e que está fazendo esse sistema se movimentar, e pode encontrar também as massas de MA e MB. Então, essa equação é uma equação geral. É uma equação que a gente vai utilizar na maioria das vezes para determinar a aceleração do sistema. Além dessa equação, nós temos outras equações que estão relacionadas agora à resultante das forças que atuam sobre a caixa A e a caixa B, já que eu tenho várias forças que atuam sobre elas. Beleza? Inicialmente, então, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos determinar a resultante das forças que atuam sobre a caixa A. Primeira coisa que a gente tem que entender, a força peso e a força normal, elas são forças que têm o mesmo módulo, têm a mesma direção e têm sentidos contrários. Mas a força peso e a força normal, elas não são um par de terceira lei de Newton. Por que elas não são um par de terceira lei de Newton? Porque essas forças estão aplicadas no mesmo corpo. Se elas estão aplicadas no mesmo corpo, o que vai acontecer? Essas forças elas vão se anular, certo? Elas se anulam, beleza? Então a força peso e a força normal, elas se anulam. Então se eu quiser apagar aqui nesse sistema de forças aqui, nesse diagrama de forças, a minha força peso e a minha força normal, eu posso apagar, porque na verdade elas estão se anulando. Elas não estão interferindo em nada no movimento dessa caixa nesse plano horizontal. Então, ou seja, quando eu olho aqui então para a minha caixa A, eu estou vendo que tem somente duas forças atuando sobre a caixa A. Então, como que fica a resultante das forças sobre a caixa? Lembrando, para a gente determinar a resultante das forças sobre uma caixa, sobre um sistema, é só somar todas essas forças. Então, se eu posso simplesmente somar todas as forças que atuam sobre o sistema,
Então, nessa situação aqui, é só somar, para me determinar a resultante das forças em A, é só somar a força F com a força FBA. Beleza? Vou fazer aqui um parágrafo aqui. Então, eu posso dizer o seguinte, que a resultante das forças em A, ela é igual ao somatório da força F mais a minha força FBA. Só que a minha força FBA é uma força o quê? Negativa, porque ela tem direção oposta à minha força F. Então eu posso dizer o seguinte, que a minha força resultante em A, ela vai ser o quê? A minha força F, que está empurrando o sistema, menos a minha força FBA. Então, para a gente determinar a resultante das forças que atuam sobre a caixa A, eu vou ter que utilizar esta relação aqui, belezinha? Então é o seguinte, para a gente determinar então, a resultante das forças em A, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte, ó, força resultante em A vai ser igual à força F menos a força que B exerce em A. Então essa é a resultante das forças em A. Só que veja bem, eu esqueço, para mim determinar a resultante das forças em A, eu olho somente as forças que atuam em A. Eu não olho as forças que atuam em B. Beleza? As forças que atuam em B é outra situação. Então a resultante das forças em A vai ser o quê? A força F menos a força FBA. Correto? E eu ainda posso escrever essa resultante das forças em A, levando em consideração então o quê? A minha segunda lei de Newton. Então eu posso dizer o seguinte, que a força F menos a força... Opa, deixa eu só arrumar isso aqui. Menos a força FBA, ela vai ser igual a quem? A massa de A vezes a aceleração que A vai adquirir. Então, ou seja, se eu quero determinar o valor da força F, o valor da força que B exerce em A, ou a massa de A, ou até mesmo a aceleração que A vai adquirir, eu posso utilizar essa equação. Então, nós vamos utilizar essa equação quando nós estivermos falando de quê? Da resultante das forças que atuam no bloco A. Belezinha? Pessoal, e como que fica a situação do corpo B? No corpo B, eu só tenho 3 forças que atuam sobre ele, que é a força que A exerce em B, a força peso e a força normal. Como eu falei para vocês anteriormente, a força normal e a força peso, elas se anulam. Então, o que eu posso fazer com elas aqui? Eu posso apagar. Então, quando eu olho para o meu corpo B, eu vejo que eu tenho somente uma força atuando sobre o corpo B. Então, como que fica a resultante das forças em B? Então, para a gente calcular, para a gente determinar a resultante das forças em B, eu vou fazer resultante, força resultante em B é igual à força que A exerce em B. Beleza? E como que eu faço isso? Como que eu escrevo isso aqui levando em consideração a aceleração? Como eu estou considerando somente o corpo B, então eu posso dizer o seguinte, que a força que A exerce em B é igual à massa de B vezes a aceleração que ele vai adquirir. Então, ou seja, com essas duas equações aqui, nós relacionamos a resultante das forças e fazemos uma aplicação das leis de Newton em um sistema de corpos que estejam em contato. E lembrando que a aceleração das caixas, tanto do bloco A quanto do bloco B vai ser a mesma. E outra coisa, se eu encontrar a força que A exerce em B, eu automaticamente estou fazendo o quê? Estou encontrando uma força, a força que B exerce em A, porque é um par de terceira lei de Newton. Belezinha? Pessoal, vamos fazer aqui um exemplo para a gente entender melhor como que funciona, como que a gente vai aplicar e normalmente o que os exercícios de vestibular, de Enem, pedem com relação a isso. Tá? Aqui então eu peguei um exemplo da Unital e falo o seguinte. A figura a seguir mostra 2 objetos apoiados sobre uma superfície horizontal. Uma força de intensidade F é aplicada diretamente sobre a massa M1. Considerando desprezível o atrito entre a superfície dos blocos e do piso, bem como entre os blocos e o ar, calcule o módulo da força de interação que o bloco M1 exerce sobre o bloco M2. Então ele te deu alguns dados aqui, que é o seguinte, M1 igual a 5 kg, M2 igual a 15 kg, e a força F que está sendo aplicada em M1 vale 20 newtons. Pessoal, então a primeira coisa que a gente vai fazer para poder determinar a força que M1 exerce em M2,
separar as caixas e fazer um diagrama de forças em cada uma das caixas. Então, sobre a caixa M1, quais são as forças que atuam sobre ela? Eu tenho aqui a força F, tem a força F que atua sobre a caixa M1. Além da força F, eu tenho a força que a caixa M2 exerce em 1, a força que 2 exerce em 1. E além dessa força F, da força que 2 exerce em 1, eu tenho a força peso da caixa 1 e eu tenho aqui a força normal, que atua sobre a caixa 1. Beleza? Então eu tenho 4 forças que atuam sobre a caixa M1. Só que, como eu disse para vocês, a força peso e a força normal, elas podem ser anuladas, porque elas têm o mesmo módulo, a mesma direção, sentidos opostos e são aplicadas no mesmo corpo. Então eu posso anular essas duas forças. Beleza? Vou fazer a mesma coisa agora para a caixa o quê? M2. Então, quais são as forças que atuam sobre a caixa M2? As forças que atuam sobre a caixa M2 são, vou fazer de azul aqui para mudar a cor, tá? Então eu tenho aqui, ó, a força que 1 exerce em 2, eu tenho aqui a força peso e eu tenho aqui a força normal. Mas como eu disse anteriormente, a força peso e a força normal, elas se anulam, então não preciso representar elas aqui. Então, feito esse diagrama de forças, marcando todas as forças que atuam sobre as caixas, agora fica mais fácil determinar a força de interação entre o bloco M1 e o bloco M2, ou seja, fica mais fácil determinar a força que 1 exerce em 2. Para a gente determinar, então, a força que 1 exerce em 2, que é a força de interação de M1 com M2, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é determinar, encontrar a aceleração do sistema. Então, para a gente encontrar a aceleração do sistema, o que eu faço? Eu pego a equação da segunda lei de Newton. F é igual a massa de M1 mais a massa de M2. Isso aqui tudo vezes quem? Vezes a aceleração. A força F eu tenho. Vale quanto? Vale 20. A massa M1 eu tenho. Vale 5. A massa de M2 eu tenho que vale 15. Isso aqui tudo vezes a aceleração. Agora é só resolver. Então vai ficar 20 é igual ao quê? A 20A. Então a aceleração do conjunto, a aceleração do sistema, ela é igual a quanto? A 1 metro por segundo ao quadrado. Mas lembrando, o exercício ele não pediu para a gente determinar a aceleração, ele pediu para a gente determinar o quê? A força que 1 exerce em 2, que é a interação entre essas duas caixas. Então eu posso dizer o seguinte, que aplicando aqui a equação da resultante das forças que atuam sobre a caixa M2, eu faço, ó, força que 1 exerce em 2 é igual a massa de 2 vezes a aceleração. Então a força que 1 exerce em 2, ela vai ser igual a quanto? A massa dele, que é de 15, vezes a aceleração com que ele está se movimentando, que é 1. Então a força que 1 exerce em 2 vale quanto? 15 newtons. Então essa é a nossa resposta. Então a alternativa correta só pode ser o quê? A letra E de escola. Pessoal, eu vou encerrar essa nossa primeira parte dos nossos estudos de aplicações às leis de Newton. Espero que tenha ficado claro para todos, né, como que funciona esse sistema de corpos quando os corpos estão em contato, né? Espero que o exemplo tenha ficado claro. Eu volto numa próxima videoaula, numa segunda parte, para a gente falar desse mesmo sistema de corpos agora com os corpos interligados por meio de um fio ideal. Belezinha? Então um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Now